Deus. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Lucas, capítulo 16, verso do número 1 ao 17. Lucas, capítulo 16, do verso de número 1 ao verso de número 17. Queria fazer uma pergunta: quantos nessa noite estão nos visitando pela primeira vez? Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. E na última fileira também, levantou a mão e me abaixou rapidinho. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Eu não vou pedir para você ficar de pé, porque eu me lembro que quando eu visitava as igrejas, o pastor sempre mandava ficar de pé e eu morria de vergonha. Eu me lembro que eu não levantava a mão e nem ficava em pé de jeito nenhum. E os membros da igreja ficavam olhando assim para um lado, para o outro, e eu também olhava como se eu fosse membro da igreja, procurando algum visitante para poder abraçar, porque o pastor mandava ficar de pé e eu dizia dentro de mim: não levanto de jeito nenhum, ninguém me descobre aqui dentro, sou um espião aqui dentro, ninguém sabe que eu estou aqui. Para você também que tem vergonha, ou tem vergonha como eu, seja muito bem-vindo, que a sua vida possa ser ricamente abençoada nessa noite, em nome de Jesus. Com certeza você não está aqui por acaso, porque o Espírito de Deus te trouxe aqui para falar ao seu coração e ministrar na sua vida, amém? Quantos têm fome da palavra? Amém. Você sabe que uma boa comida você tem que comer direito, é ou não é verdade? Tem gente que come a comida muito rápido. Tem alguém que é assim? Você olha para o prato dele e fala: mas irmão, já acabou? Lembro de um pastor amigo meu, que ele foi convidado para jantar numa casa, e uma irmã fez, não sei se foi um bolo de carne, um negócio que ele não gostava, e ele não comia aquilo de jeito nenhum. E ele conta então que sentando ali na mesa para comer, na hora que ele chegou, ele já sentiu o cheiro da comida que ele não gostava. Aí ele, dentro da casa do irmão, já começou a orar: Senhor, me ajuda, porque essa noite não vai ser fácil. E a irmã trouxe o prato para ele, feito com muito amor e carinho, e ela disse para o pastor: pastor, fiz esse prato aqui especialmente pensando no senhor. Ele olhou para o céu e falou: é Deus, isso é tratamento na minha vida, só pode ser. Tinha uns bolinhos lá no prato, não me lembro agora qual que era o prato que ela fez para ele, mas eu lembro da história, que ela foi para a cozinha, e ele pegou aqueles bolinhos, pegou o garfo e tentou jogar para fora da casa, só que ele não viu, ele estava no apartamento e não viu que a sacada estava com a janela fechada, bateu no vidro e caiu bem na sacada. Aí a irmã volta da cozinha, olha para o prato do pastor e fala: mas pastor, você já comeu? Gostou tanto assim? E ele, morrendo de vergonha, teve que contar para a irmã que ele ia jogar fora, só que caiu dentro da casa da irmã. Mas a irmã, muito de Deus, não constrangeu o pastor. Ela falou: ô pastor, você podia ter falado, a gente faria outra coisa aqui agora. Aí ela pediu gentilmente uma pizza, mas imagine o constrangimento. Então, às vezes, não faça como esse pastor, viu? Jogando a comida pela janela. Coma degustando, para você poder absorver tudo aquilo que ela tem para te dar, amém? E a nossa comida é a palavra de Deus, essa é a nossa comida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, amém? Lucas capítulo 16, verso 1 em diante nos diz: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas à tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, guardando, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele:
100 cados de azeite. Então diz: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve aí 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo, e disse: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquela vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto aonde? No muito. Verso 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 14. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vendo sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nessa noite te pedimos, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno entendimento da tua palavra. Mostra-nos, ó Deus, a tua graça, mostra-nos, ó Senhor Jesus, a tua verdade, mostra-nos, ó Deus, o teu poder sobre nós nessa noite. Revela-nos, ó Deus, o teu coração, revela-nos, ó Deus, a tua graça abundante, e que o Senhor nos use nessa noite como um instrumento nas tuas mãos. Ó Deus amado, olha para o nosso coração, ó Deus, instrua-nos, ó Deus, na tua verdade, fala conosco nessa hora, revela-nos, ó Deus, o teu querer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, esse texto de Lucas capítulo 16, é um texto onde muitos pastores fogem de pregar a respeito dele. Eles fogem porque é um texto meio que difícil de se abordar, difícil de se compartilhar, é difícil até mesmo de se compreender, porque quando olhamos para esse texto, aquilo que nos choca de uma forma muito maior, nos parece quando Jesus ele recomenda e ele até mesmo exalta o erro de um servo. Quando Jesus chega até o servo e diz para ele: olha, que coisa boa isso que você fez. Ele até chega mesmo a elogiar um administrador que foi alguém infiel. E é difícil às vezes, na cabeça de alguns, compreender essa parábola. Compreender a história que Jesus estava contando para tentar demonstrar o coração de Deus ali, principalmente para os fariseus. Essa parábola, ela foi uma parábola dita para os fariseus, dita então para aqueles que eram seguidores da lei, eram aqueles que cumpriam, ou deveriam cumprir sistematicamente aquilo que Moisés tinha dito. Foi uma parábola abordada ali para os judeus da época, os religiosos da época, para os fariseus. Mas eu te pergunto, hoje, se Jesus estivesse no nosso meio, quem que talvez ele abordaria como fariseus? Hoje, no nosso meio. Quem é que ele chamaria de fariseu? Ou não somente chamaria, mas quem correria o risco de ser chamado de fariseu?
Qual classe de pessoas que correria esse risco de serem chamados de fariseus por Jesus hoje, nos nossos dias? Sabe quem é? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado aí. Um olhou para o outro? Então, as pessoas que mais correm risco de se tornarem fariseus são aqueles que estão dentro da igreja, são aqueles que estão vivendo uma religião, são aqueles que estão envolvidos em uma religião. E às vezes, nos tomamos ou somos tomados de tantos preceitos, de tantos ensinos, ou como o pastor Peterson aqui disse, de tantos medos, que nos esquecemos de viver debaixo do temor de Deus, e não do medo de Deus. Sabe, aquele que conhece a Deus não deve ter medo de Deus, deve ter temor no coração, e não medo, porque o medo nos afasta de Deus, mas o temor nos aproxima. O temor nos leva para Ele, nos leva para a sua obediência. Você sabe, os fariseus queriam cumprir toda a lei de Moisés, porque eles não tinham temor de Deus, mas eles tinham medo do que Deus poderia fazer com eles. Eu te pergunto nessa noite, qual que é o seu conceito de Deus? Eu me lembro que antes da revelação vir na minha mente, minha vida ser mudada, você sabe que eu achava que Deus era um velho, barbudo, ranzinza, mal-humorado, que sentava num trono, e que quando eu pecasse ou aprontasse alguma coisa, ele lascava um raio na minha cabeça. Era a imagem que eu tinha de Deus, era o conceito que eu tinha a respeito de Deus, que Ele era uma pessoa completamente mal-humorada, que ficava tentando, olhando para baixo, para a terra, e vendo as coisas erradas que o homem faz, para o punir, para o repreender, para o destruir às vezes, com as suas maldições. Era o conceito que eu tinha de Deus, mas foi um conceito que foi trazido por mim, sabe por quem? Pela religião, e não pela palavra, foi pela religião. Nós vivemos hoje uma prática de vida cristã, de acordo com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que nós ouvimos, carregamos na nossa vida cristã e espiritual, muitos dogmas, muitos preceitos, e às vezes quando nós nos convertemos, por causa de uma tradição às vezes católica, nós viemos então para a igreja, nos encontramos com o Senhor, fomos no impacto, a nossa vida foi mudada, e a gente chega na igreja então e faz uma pergunta para o pastor. E qual é a pergunta? Pastor, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Cadê o livro aí de regra e de doutrina? Então ele já pergunta, essa igreja aqui tem doutrina, tem ou não tem? Aí cadê o livrinho das doutrinas da igreja? Cadê o livrinho dos 10 mandamentos da igreja? Cadê? Onde é que está? Esse é um questionamento que todo novo convertido faz para um pastor. Ele quer saber o que ele deve fazer ou o que ele não deve. Ele quer viver então de acordo com regra. Ele quer viver uma vida espiritual hoje de acordo com aquilo que as pessoas lhe dizem, o que deve e o que não deve ser feito. Mas Jesus aqui tem um ponto central nessa parábola. E ele demonstra esse ponto central. E o ponto central dessa parábola nada mais é do que a graça de Deus. Fala comigo, a graça de Deus. O que é a graça de Deus, pastor? A graça é um dom ou um favor imerecido. Você não merece, mas Deus lhe dá. Você não é digno, mas o Senhor lhe retribui ela. A graça de Deus, ela até mesmo é ilógica para as nossas mentes. Mas essa é a forma, meu querido, que Deus escolheu nos tratar. Deus escolheu te tratar, não foi com a justiça que você deveria sofrer, mas Ele decidiu te tratar com a graça que Ele estendeu na sua vida. Porque quem somos nós, irmãos, segundo a palavra? A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. A Bíblia diz que os homens estão separados de Deus e são inimigos de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados. Nós deveríamos morrer por causa das nossas falhas. Nós deveríamos morrer por causa das nossas transgressões, por causa da nossa deslealdade, por causa das nossas traições. Mas a Bíblia diz que o Senhor entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. No nosso lugar. E aquele que olha para Cristo então, e reconhece em Cristo o pagamento da sua dívida, esse recebe a graça de Deus sobre si.
esse é envolvido com a graça do Senhor. E essa parábola trata justamente isso daqui. Nós podemos afirmar que essa parábola se refere ao estado do homem diante de Deus. E é por isso que Jesus fala aqui numa parábola a respeito de um administrador infiel. Agora, o que vai acontecer com esse administrador que é infiel? Fala comigo, o administrador será julgado. Olha para cá. Existem muitas pessoas lá fora que não acreditam em Deus. Mas uma coisa elas acreditam, que vai haver o dia do juízo. Tem uns que não acreditam em Deus, mas acreditam que em algum momento vai haver um acerto de contas. Vai haver um acerto ali de dívida. Vai haver ali um momento do juízo. E não é assim? Quantos filmes em Hollywood saem? Juízo final, o acerto de contas, a vingança. É ou não é verdade? O mundo inteiro já fala sobre isso. Não existe religião sequer pregada ou ensinada em qualquer parte do mundo que não fale do dia do julgamento, que não retrate o dia do juízo, que não explore essa situação de colher aquilo que você planta, do dia do acerto de contas, do dia do juízo final. Sabe, muitos filmes são feitos. E por que isso acontece? Porque haverá um dia de prestação de contas. Toca no irmão que está do seu lado e fala para ele: meu irmão, vai haver o dia da prestação de contas. Lembra no dia que você aprontou uma coisa terrível em casa e sua mãe estava para chegar? Aí você estava em pânico em casa. Lembra desse dia? Que depois que você aprontou, você olhou para si mesmo e falou: hoje é o dia de eu morrer. Que a hora que minha mãe chegar, eu vou apanhar tanto, ela vai acabar comigo. E a expectativa da morte era pior que a morte, era ou não era? É aquela coisa que fica remoendo dentro de nós, nos matando por dentro, e nos matando aos poucos. E quando a mãe chega, você não sabe se corre, ou se fala para ela: mãe, bate logo para acabar essa angústia na minha vida. É ou não é? Nós não sabemos o que vamos pedir, mas que aquela dor do acerto de contas, ele acontece. E sabe por que isso acontece? Porque cada ser consciente, cada ser que sabe de si mesmo, olha para cá, ele sabe que um dia ele vai ser pesado e contado diante de Deus. O juízo divino não é simplesmente um mero acerto de contas, onde 2 mais 2 é 4. Não. O juízo divino nos fala da justiça de Deus. E a justiça divina, quando aplicada ao homem, ele leva em conta toda a luz que o homem recebe de Deus. Muitas pessoas não acreditam em Deus. Se dizem ateus, mas para mim todo ateu é à toa. Porque ele tem que acreditar que Deus não existe. Entende o que eu estou dizendo? Ele tem mais força para acreditar que Deus não existe do que ele existe. Então ele precisa acreditar que Deus não existe. Mas o fato dele acreditar que Deus não existe, ele está acreditando no Deus que não existe. Conseguiu entender? É complicado. Mas essa é a verdade, é por isso que o ateu é uma toa. Mas a própria palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus, e a terra anuncia as obras de suas mãos. Ao contemplar essa beleza desse mar maravilhoso aqui de Ubatuba, não tem como a pessoa não acreditar que existe um Deus que criou todas essas coisas. Não tem como ele tirar o crédito de alguém que criou todo esse universo, toda essa diversidade da criação. Não tem como, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que cada ser consciente será julgado por Deus segundo a luz que ele recebeu. E todos nós teremos oportunidades de acertos e consertos diante de Deus. Por isso que toda advertência recebida é uma oportunidade que Deus nos dá de arrependimento. Fala comigo. Todo acerto de contas é uma oportunidade que Deus me dá para me arrepender diante dele. Mas a respeito do juízo de Deus, tem uma outra coisa que eu quero te dizer. O juízo de Deus, ele é tão perfeito, o juízo de Deus, ele é tão cristalino e tão justo,
Ele é tão generoso e comprometido com a justiça, que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, que quando um ímpio chegar diante de Deus, você sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: Senhor, lá não vai ter muita conversa não, viu? A conversa que vai ter é do ímpio para Deus. E sabe o que o ímpio vai dizer diante de Deus? Só por te ver, Jesus, eu sei que eu estou errado, sou pecador. É para o inferno que eu vou? O inferno é um bom lugar para mim, porque pelo que eu sou, é para lá que eu estou indo. Esse é o juízo de Deus. O juízo de Deus é por essa consciência. E aquele que chegar diante dele vai se sentir satisfeito pela justiça de Deus. Imagine, diante de Deus o ímpio dizendo isso: não é para o inferno que eu vou? É justo eu ir para lá. Está valendo. Não é para lá que eu vou? Tudo bem, esse é o meu lugar. Sabe, queridos, vai haver o dia do encontro com Deus. É o dia da prestação de contas. E esse dia vem, esse dia vai chegar. Talvez alguns digam que o saldo para esse dia não esteja muito bom. Outros talvez digam que o saldo para esse dia está super positivo. Mas eu te pergunto, qual que é o saldo que você está vivendo hoje, diante de Deus? Qual que é o saldo? Você sabe que o dia da ceia é um dia que tem dois tipos de gente dentro da igreja. O primeiro tipo de gente que está dentro da igreja no dia da ceia é aquele que só vem para ceiar. Ele só vem por causa da ceia. E qual que é o outro tipo de gente que vem para dentro da ceia? Que vem celebrar a ceia do Senhor? É aquele que tem medo. E ele vem para o dia da ceia. Ele tem medo. Sabe, esse juízo, ele vai chegar. Ele sempre está diante de nós. Esse juízo, ele nos mostra que vai acontecer esse dia do acerto de contas. Eu me lembro que uma pessoa chegou até mim e disse: pastor, é o seguinte, depois que eu li os 10 mandamentos, eu percebi que eu estou perfeito diante de Deus. Que diante dos 10 mandamentos eu estou falhando ali em 1 e 2 no máximo, mas estou corrigindo, pastor. Eu quero te perguntar, posso tomar ceia ou não posso? Aí eu perguntei para ele: irmão, então eu estou lascado. Ele falou: pastor, por quê? Porque eu caí nos 10. Aí ele levou um susto. Mas como, pastor? Você caiu em 10? Eu caí nos 10. Eu disse para ele: meu irmão, eu estou me perdendo todos os dias. Porque quando eu olho para mim, para minha consciência, eu me sinto e me vejo como um pecador. Quando eu olho para a graça de Deus e para aquilo que Deus é na minha vida, não tem outra coisa que eu vejo senão o meu próprio pecado diante dele. Aí nós podemos dizer para esse irmão que o primeiro mandamento é que nós não devemos ter outros deuses diante de Deus. Esse é o primeiro mandamento. E teologicamente dizendo, eu não tenho nenhum outro Deus diante de mim. Mas de vez em quando eu percebo, olha para cá, que em certas horas, em certos dias, em certos momentos, eu acabo colocando algumas pessoas no lugar de Deus na minha vida. Entende o que eu estou dizendo? Primeiro mandamento é: não coloque outros deuses diante de mim. Eu não tenho imagem na minha casa, eu não tenho outros deuses, eu não oro a outros deuses, mas tem dia que eu coloco o homem no lugar de Deus na minha vida. E sabe quando isso acontece? Preste atenção, porque você faz a mesma coisa. É quando você precisa de uma solução na sua vida financeira, você precisa de uma solução na sua vida pessoal, e você procura o líder, o discipulador e o pastor em primeiro lugar diante de Deus. Quando você procura um homem em primeiro lugar diante de Deus, você está colocando e dizendo quem é o seu Deus. As pessoas quando vêm se aconselhar comigo na igreja, eu sempre pergunto: irmão, você já orou a respeito disso diante do Senhor? Não, pastor, não deu tempo. Eu falo: então vamos orar primeiro. Por quê? Porque eu não sou Deus na sua vida. Eu não sou Deus, eu não posso solucionar a sua vida. Você quer que eu resolva, mas eu não vou resolver. Eu não vou resolver, eu posso te dar o conselho da palavra, mas eu não sou Deus na sua vida. E muitos irmãos nos colocam no lugar de Deus na vida deles. E será que não caíram no primeiro mandamento? Ou não caem no primeiro mandamento que Deus diz?
para Moisés escrever. Mas aí vamos estreitar mais um pouquinho. Segundo ele diz para não fazer imagem e escultura. Eu não tenho imagem, não faço escultura. Mas às vezes eu percebo que em alguns momentos determinadas pessoas se tornaram tão místicos na minha cabeça que eles acabam tomando a posição de um ídolo. Quando você olha para o seu pastor, o que você diz a respeito dele? Nossa, esse pastor é demais. Pastor Tomás é um homem muito santo. Ele deve andar nas nuvens. Outro dia eu dando aula de maturidade lá na igreja, não, do CTL. Eu falando sobre relacionamento, discipulado. E eu falei para os irmãos, irmãos, eu não sou perfeito. Tem hora que um discípulo faz o que não deve, eu sento o cajado na cabeça dele. Aí a irmã assustou. Ela falou, como, pastor? Eu falei, eu sou carne como você, posso aprontar, tratar de forma indevida as pessoas como você, por que não? Sou homem como qualquer outro homem. Mas às vezes a gente começa a endeusar as pessoas. Às vezes a gente começa a colocar ídolos na nossa mente. Não vou nem falar as pessoas que colocam jogadores de futebol lá fora como ídolos. E eles acham bonito. Não, o meu ídolo foi o Zico. O meu ídolo foi o Pelé. Não, um referencial de futebolístico até pode ter sido. Mas ter ídolo é colocar a pessoa como um objeto na qual você venera, que você se prostra, você se rende a ele. Entende o que eu estou dizendo? E às vezes nós fazemos isso no nosso coração sem perceber. Eu te pergunto, será que não caímos nisso também? Mas aí o Senhor continua dizendo, e Ele diz, para não tornar o nome de Deus em vão. Não torne o nome de Deus em vão. Mas às vezes eu percebo que o nome de Deus, nas minhas confissões, nas minhas orações, às vezes eu percebo que o nome de Deus em alguns contextos da vida não tem nada a ver com aquilo que eu digo. E ainda hoje nós podemos ver as pessoas fazendo afirmações e dizendo, não, aquilo era a vontade de Deus. Outras dizem, não, Deus disse isso para mim. Eu acho que Deus fica lá no céu olhando para o homem dizendo, mas até quando ele vai viver assim? Ele está dizendo que eu falei, mas eu não falei nada disso. Ele está dizendo que eu disse, mas eu não disse nada disso. E às vezes temos a loucura de tornar o nome de Deus em vão dessa forma. Simplesmente dizendo que Deus falou comigo. E tem irmão na igreja que descobre a frase que cala pastor. Sabe qual que é a frase que cala qualquer pastor? Deus falou comigo, pastor. Essa é a frase que cala pastor. Deixa o pastor calado. Porque se Deus falou com você, a gente tem autoridade para falar alguma coisa? Não, pelo amor de Deus. Quem sou eu para falar alguma coisa se o irmão chega em mim e fala que Deus falou com ele? Eu calo a boca na hora. Porque vai que falou mesmo. Só que é o seguinte, se não falou, o bicho vai pegar. É ou não é? Foi o Senhor quem disse. Não fale no meu nome em vão. E falar o nome em vão, na cabeça do judeu, era dizer o nome de Deus. Era só falar o nome de Deus. Tanto que eles esqueceram como se pronuncia no hebraico o nome de Deus. Não sabem. Eles sabem a escrita. YHWH. Esse era o nome de Deus. Alguns chamam a tradução já contemporânea como Javé. Outros, mais intelectuais, dizem que é um som de sopro. Javé. Bonito, né? Isso é tudo bobagem. Mas eles ficaram preocupados com em falar o nome de Deus, mas se esqueceram que o falar o nome de Deus não é simplesmente dizer o seu nome, mas é referir as decisões da sua vida, dizendo que ele disse ou que ele faz algo quando ele não fez, quando ele não falou. Eu te pergunto, será que não caímos também nesse pecado? Não, Deus falou comigo. Deus disse, quando Deus não disse, quando Deus não falou. Eu fico vendo muitas pessoas que gostam de brincar de ser profeta. E eles chegam nos irmãos e falam, irmão, eis que te digo, irmão. Aí eles colocam uma língua estranha no meio para poder dar um mistério todo. Aí desvenda, descortina, aquelas cortinas velhas, e fala de algo que não existe na vida da irmã. Ou profetiza algo que não é verdadeiro.
Outro dia uma irmã profeta lá na nossa igreja pegou uma visitante e falou: irmã, é o seguinte, tem um trabalho de macumba feito para você. A mulher nunca mais foi no culto. Não, eu vim aqui para receber bênção, estou recebendo maldição. Tivemos que ir atrás da visitante, por causa das profetadas. Porque Deus disse, mas Deus não disse nada. Não, porque Deus falou, quando Deus não falou. Está tratando o nome de Deus em vão. Será que não vivemos às vezes assim, irmãos? Quarto, nos mandamentos o Senhor fala que devemos guardar o dia dele para o santificar. No Velho Testamento, esse dia que deveria ser guardado era o dia de sábado. Mas o que é guardar o dia para o santificar? Porque essa é a importância. É guardar um dia específico para santificar. O santificar. Diz a respeito de Deus. Sabe de uma coisa? Eu não sei nem o que significa isso. O santificar. Como que a minha santidade santifica Deus? Me explica, eu não consigo entender. O que é guardar o dia de sábado para santificar a Deus? Sabe, queridos, os caminhos de santificação de Deus são muito mais amplos que o nosso. É muito mais simples do que dizer que um dia pertence a Deus. E nós, como não somos de um certo tipo de igreja, a gente guarda o domingo, ou guarda algum dia da semana. Mas é muito mais do que separar um dia para Deus, está me ouvindo? Ainda que devemos fazer isso. Ainda que um dia deve ser um dia que você não trabalhe, que você separa com a sua família para Deus. Mas é muito mais do que tirar um dia da semana. É muito mais do que isso, é viver uma vida santificada na presença do Senhor. Mas quando vivemos uma vida santificada na presença de Deus? Ou eu te pergunto, que dia? Qual foi o único dia da vida que você conseguiu viver aquele dia inteiro santificado para a presença de Deus? Eu me lembro. Foi no dia que eu fui para o encontro e fiquei ouvindo palavra 3 dias sem poder sair da capela. E eu saía da capela, comia no refeitório e daqui a pouco tocava a buzina e o povo gritava: capela! Oh, raiva que me dava no meu encontro aquilo. Quem se lembra disso? Quem já passou por isso? Aqueles 3 dias foi o dia que você santificou, foi ou não foi? Outros falam: foi não, pastor, porque eu fui para lá para o encontro interessado numa moça. Nem foi naquele dia. Te pergunto, que dia que a gente já separou para Deus para o santificar? Qual foi esse dia? Que foi exclusivamente Deus. Mas aí o Senhor continua dizendo: honra o pai e honra a sua mãe. Honrar pai e mãe, irmãos, é muito mais do que visitar. É muito mais do que dar um beijo neles e dizer o quanto os ama. É muito mais do que cumprir com as obrigações de sustentá-los na sua velhice, dando assistência. Honrar pai e mãe tem a ver com uma reconciliação profunda. Uma reconciliação profunda interior, de carregar uma imagem verdadeira e genuína do pai, de uma mãe dentro de si. Mas quem de nós, incluindo eu e você, quem de nós está profundamente saudável com a imagem do pai ou da mãe que possuímos? Quem de nós nunca disse, em algum momento da vida: ah, eu queria, na verdade, era a mãe do meu amigo, porque a mãe do meu amigo é fenomenal, a minha não. Ah, eu queria ter um sujeito fulano de tal como meu pai. Outros, às vezes, pela dor da vida, dizem: eu queria ter tido um pai. Eu queria ter tido uma mãe e não tive. Não carregamos a imagem genuína de um pai. E isso, às vezes, dificulta o nosso relacionamento com Deus. Sempre temos dentro de nós algo que nossos pais fizeram conosco, que nos machucou de forma dura durante as nossas vidas. Quantos carregam destruições psicológicas dentro de si, por causa das brigas que ocorreram dentro das casas dos seus pais, por causa dos abusos sexuais que foram promovidos, de forma às vezes consciente da mãe, a mãe não resolveu, viu tudo aquilo e permitiu, e aquilo marcou a vida interior dessa criança, dessa mulher, desse homem. Sabe, queridos, nós carregamos uma separação de imagem de pais dentro de nós. Quantos homens não ficam com raiva da mulher depois que casam, mas ficam com raiva da mulher que agora está tendo trejeitos e manias da mãe dele. E ele, quando olha para a mulher, ele está vendo a mãe dele, ele já apronta o escarcéu dentro de casa, porque na verdade ele viu foi a mãe dele ali. E ele diz: não casei com a minha mãe, essa mulher eu não aceito. Essa imagem, esse artista aí agora da novela da mulher eu não aceito, tem que mudar. Por quê? Porque não carregam
a imagem saudável dentro de si a respeito de um pai e de uma mãe. E isso dificulta o nosso relacionamento diante do Senhor. Quantos de nós não resistimos à autoridade pastoral? Quantos de nós resistimos à autoridade matrimonial por causa dos nossos traumas paternos? Traumas que destruíram completamente a imagem de honra que deveríamos ter de pais e de mães dentro de nós. E não carregamos, e não temos, e não possuímos. Mas o Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe. E quem honra aqui? Quem é verdadeiro? Quem é genuíno nisso? Quem é verdadeiro quando Deus disse lá para Moisés: não matarás? Quer saber de uma coisa? Eu nunca matei ninguém. Mas quantas vezes eu já tive pensamentos assassinos na minha mente? Quantas vezes eu já desejei o mal a respeito do meu ofensor? Quantas vezes eu desejei o mal a respeito do meu próximo? Quantos matadores existiam dentro de mim? Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, da montanha, em Mateus capítulo 6, diz que quem nunca matou acaba sendo homicida, mas o homicida da alma. Ele é homicida da alma porque ele já desejou a morte de alguém. Porque se ele pudesse, ele destroncava o pescoço do sujeito como se destronca o pescoço de uma galinha. Quem aqui nunca teve vontade de fazer isso com alguém na vida? Com aquele irmão que te tirou do sério. E que você sempre morreu de inveja dele porque sua mãe comprava as coisas para ele, tirava dele, dava para você que era mais novo, as coisas velhas que tirava dele. E carrega isso até hoje dentro de si. Quem que nunca desejou a morte? Ou nunca desejou que outro fosse morto? Quem que nunca se tornou homicida da alma aqui, queridos? Entende o que eu estou dizendo? Mas calma, não acabou ainda. Sétimo, é que Deus disse: não adulterarás. E mais uma vez Jesus, lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele diz que aquele que olhar para a mulher do próximo com intenção impura, já adulterou com ela. Olha, você nunca foi para a cama com a mulher do seu próximo, mas no seu coração você já olhou. No seu coração você sabe que tem o desejo de olhar, mas diz que não olha, mas já olhou. Algo diz aí no íntimo do nosso coração que isso já aconteceu conosco. Não é verdade? O Senhor diz: não roubarás. E diz aqui, quem, quando criança, nunca pegou um chocolate, uma bala no supermercado? Eu me lembro que lá em Goiás, em Goiânia, tinha duas lojas. Uma loja americana e uma outra chamada Alô Brasil. E eles deixavam as guloseimas numa área assim do supermercado, tudo exposto, tudo aberto. Quantas vezes eu saí da escola, abria a bolsa e tacava dentro da bolsa e ia embora. Quem nunca pegou um dinheiro na carteira da mãe ou do pai ou da avó? Quem que nunca pegou uma moedinha do carro ou guardada com tanto sacrifício para o pão do outro dia? E quando a mãe olhou, falou: te mato sem vergonha. É ou não é verdade? Quem que nunca roubou aqui? Quem nunca usou o dinheiro do dízimo para pagar as contas do mês? E depois disse: Senhor, mês que vem eu coloco em dia. Jesus está esperando o dia desse dia chegar até hoje. Ele está esperando esse dia chegar. Mas o Senhor continuou dizendo: não dirás falso testemunho. Calma que eu só estou na lei de Moisés, cheguei nem na lei de Jesus ainda. O Senhor diz: não dirás falso testemunho. Você sabe, eu nunca fui num tribunal falar a respeito de alguém. Mas quantas vezes passei algo adiante? Quantas vezes passamos fofocas? Quantas vezes contamos aos outros o que não tem nada a ver conosco? Nós não temos nada a ver com o problema, as pessoas também não têm nada a ver com o problema, e nós acabamos então contaminando uns aos outros com aquele veneno da fofoca mortífero que destrói a igreja, que fecha a célula. Quanto nos envolvemos com isso? Quantas vezes dizemos: olha aqui líder, olha aqui pastor, olha aqui discipulador, me disseram, mas eu não estou bem certo não, estão dizendo por aí,
Tudo indica que é isso mesmo. Já ouviu aquele ditado? Onde tem fumaça, onde tem faísca, tem? Será que isso é verdade? E a gente então começa a passar para frente. Começa a fazer fofoca, aprontar intriga. E a gente acaba saindo por aí no meio da comunidade, da igreja, destruindo a imagem das pessoas. Porque a gente passa a história para frente. Aí a gente acrescenta um ponto, acrescenta um conto. Aí nós criamos uma história onde todos nós nos tornamos autores, escritores de uma ficção, de algo que não é verdade. E aí alguém acaba pagando a conta da nossa fofoca. Mas o Senhor diz: não dirás falso testemunho. E o Senhor encerra então os 10 mandamentos dizendo: não cobiçarás nada do que não é teu. Está me ouvindo, irmão? Fala para o irmão: irmão, esse aqui é o fechamento. Fala para ele: esse aqui é a cereja do bolo. Não cobiçarás nada do que não é teu, nem o carro do ano do irmão, nem a casa, nem o apartamento aqui na praia, nem os móveis que tem na casa do irmão, nem a posição social dele, nem a posição no trabalho, na liderança que ele alcançou, muito menos a sabedoria dele. Nada você pode cobiçar. Você não vai cobiçar nem a parte financeira da prosperidade dele, nem a calça de grife que ele anda, e muito menos a bicicletinha nova que ele comprou. Pode cobiçar nada. Nada. Agora, você sabe por que Deus colocou esse mandamento da cobiça aqui por último? Deus colocou esse mandamento para que, se houver algum idiota no nosso meio que diz, com perdão da palavra, que é fiel em todos os outros, em todos os 9, tenha certeza que caiu no 10º. Ele caiu no 10º. Mas quem que é honesto em dizer que tem inveja do irmão? Tem inveja porque o irmão entrou na corte e você não entrou. Tem irmã que ela tem o raio da Supergirl, que é a namorada do Superman, que se ela pudesse fulminar a colega dela com aquele olhar fulminante, ela queimava e desaparecia como uma fumaça. Não é verdade? Mas quem que bate no peito e diz: não, eu sou invejoso sim, eu tenho cobiça dentro de mim, eu estou cobiçando esse negócio que não é meu? Quem que é honesto em dizer isso? Não. Aí o irmão compra algo novo, ele chega para você e quer se alegrar com você, você dá aquela olhadinha assim e fala: ô irmão. O irmão compra aquela bicicletinha vermelha, linda, brilhando, e ele chega e fala: olha, irmão, minha bicicleta. Aí tem sempre aquele que fala: irmão, você comprou a bicicleta vermelha, irmão. Vermelha é a cor da pombagira. Pode ser para ele da pombagira, porque para mim é do sangue de Jesus. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas quem é que fala que isso não é cobiça? Que ele só falou aquilo porque ele está cobiçando o que é do outro. Quem que, quando olha a circunstância, olha para dentro de si e fala: nossa, mas eu sou pecador mesmo. Eu sou um safado, salafrário, eu não presto. Por quê? Porque eu estou com tanta inveja desse irmão, porque aquilo que ele tem eu estou querendo ter agora. Mas quem que bate no peito e diz que é invejoso? Quem que tem coragem de fazer isso? Quem que tem coragem de olhar para o céu e dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou terrível? Essa parábola aqui nos demonstra justamente isso, querido. É o dono riquíssimo que colocou um administrador e era infiel. Aquele administrador, ele era infiel. E eu te pergunto: existe alguém aqui dentro que é fiel? 100%? Só estou falando dos 10 mandamentos, não entrei nem para a lei de Jesus aqui. Será que, olhando para o mandamento do Velho Testamento, alguém pode bater no peito e dizer que é fiel diante de Deus? Acho que não. Nenhum de nós aqui dentro. Nenhum de nós.
Mas os escritores do Novo Testamento dizem, com muito objetivo, que aquele que quiser ser justificado pela lei, precisa obedecer toda a lei. Olha para cá. Se alguém quer viver por aquilo que é certo e por aquilo que é errado, diante de Deus, se alguém deseja ser aceito diante de Deus, por uma questão de conduta, de prática, de acertos, ele precisa cumprir toda a lei. Mas nós já vimos aqui que eu e você temos pecado nos 10 mandamentos, é ou não é verdade? Não cumprimos, não conseguimos cumprir. E a Bíblia diz que qualquer que ser pego em um só mandamento, se torna julgado por todos os outros. Por isso que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todo homem diante de Deus é pecador. É a forma como Deus olha. Mas aí então os escritores aqui do Novo Testamento convocam. Eles fazem uma convocação solene. Eles convocam os fariseus, religiosos, cristãos, católicos, humanistas, filósofos, moralistas, e eles dizem, todos fiquem de pé. E vamos ver se alguém passa então por esse descritivo diante de Deus. Vamos ver se alguém consegue olhar para dentro de si e se achar puro diante de Deus. Não é possível isso acontecer, queridos. Não é possível porque diante de Deus todos nós somos achados em falta. Todos. Não há um sequer diante de Deus que é completamente puro. Por isso que o que Jesus diz nessa parábola aqui de Lucas tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Essa parábola da ovelha perdida, no capítulo anterior, da dracma perdida, do filho pródigo, do ser humano perdido, retrata a nossa vida diante de Deus. Nós somos homens perdidos diante de Deus. Fala para o seu irmão, meu irmão, você está perdido diante dos olhos do Senhor. Não há um. Não há um sequer. Olha para cá. Aqui quando ele chega a dizer que quando chegamos diante de Deus, nós veremos que ficamos aquém das obrigações, de uma conduta correta diante dele. Ficamos aquém das nossas tarefas. E por isso é melhor se preparar para essa hora. Porque Jesus, nessa parábola, diz, olha filho, a hora da prestação de contas vai chegar. E é melhor você ficar esperto. É melhor você ficar esperto. Pois como é que você vai se aproximar dessa pesagem, dessa balança de contas? Nessa passagem, no contexto abordado, na mensagem, nós precisamos ter em mente duas coisas. Primeiro, olha para cá. Todo gerenciamento que eu faço é imperfeito. Quando eu olho para essa mensagem, para essa parábola que Jesus diz, quando eu me coloco como um administrador infiel, eu começo a perceber que todo gerenciamento que eu tento fazer é imperfeito diante dos olhos de Deus. Por isso que a nossa vida é como que uma administração feita aos olhos de Deus, onde eu e você somos os administradores infiéis. O gerenciamento da minha moral é imperfeito. O gerenciamento do meu psicológico, ele é imperfeito. Porque tem dias que eu me deixo abater pelo meu mau humor. Tem dias que eu me deixo abater com as dificuldades da vida. Tem outros dias que eu me levanto como um leão, como um touro, com força. Mas tem outros que a minha alma se torna abatida. E eu sou vencido por ela. Minha administração, às vezes, como pastor, é imperfeito. Às vezes, a administração que Deus coloca nas nossas mãos é imperfeita. Por quê? Porque eu reconheço que eu sou um administrador infiel. Eu sou administrador da minha inteligência infiel, da minha cultura de forma infiel, da história da minha vida de forma infiel. Sabe, eu sou administrador dos meus sentimentos, das minhas emoções infiéis. Eu sou infiel. Como você também. Mas aí alguém pergunta, pastor, a solução para isso? Sim, a solução. Quando descobrimos que todos os relacionamentos desse mundo sempre acabam em grandes prestações de contas. Fala comigo em primeiro lugar. Eu sou administrador infiel.
Fala, em segundo lugar, todos os meus relacionamentos sempre acabam em grandes encontros de contas. Todo e qualquer relacionamento, irmão, quer seja no casamento, na família, quer seja no trabalho, tudo é colocado em uma balança. Chega uma hora em que eu e você queremos saber sobre as perdas e sobre os ganhos daquilo. Chega a hora que a gente avalia o custo e o benefício de tudo aquilo que fazemos. É quando essa hora chega, a gente percebe que está aquém das nossas tarefas. E somos afastados então da nossa missão de vida. Quem nunca ouviu alguém dizendo a seu respeito, você é um imprestável. Você não faz nada direito, sujeito. Por que você é assim? Em muitos casamentos isso acontece. Sabe, na vida conjugal, olha para cá. Um quer saber quem errou mais com quem. Tem gente que chega para se aconselhar comigo sobre a vida conjugal, e eles ficam então tentando medir quem é que errou mais, quem é que errou menos, quem é que está mais forte na balança. Eu me lembro de um homem chegar em mim num aconselhamento conjugal, e ele virou para mim e falou: pastor, o insucesso da minha vida conjugal é 70% da minha esposa e 30% meu. Eu olhei e falei: ô, bonito, hein? Eu falei: ei, como é que você conseguiu chegar nesse ponto? Em dizer que a sua esposa é culpada de 70% do fracasso da sua vida conjugal, e você só 30%. Ah, pelas coisas que eu faço. E eu, com muito amor e carinho, disse para ele: irmão, tem espelho na sua casa? Será que tem espelho? Mas o que mais me choca, não é nem o sujeito não se enxergar, não é nem o sujeito não saber quem ele é. O que mais me choca é ele dizer que chegou a exata porcentagem, 70-30. Como que ele chegou nessa porcentagem? Como que ele chegou nesse nível específico, irmãos, de porcentagem? Por isso que a mensagem aqui de Jesus ela é muito clara. A mensagem de Jesus, depois de tudo que foi dito aqui, ela é negativa, mas ela também é profundamente positiva para mim e para você. É positiva porque eu não preciso me apavorar com as minhas imperfeições, eu não preciso me apavorar com a minha infidelidade. E muitos às vezes se perdem na vida cristã porque estão carregando esse fardo nas suas costas, estão carregando o sentimento de que estão devendo algo para Deus, estão carregando nas suas costas o sentimento de que a vida que ele está vivendo não é a vida que ele deveria viver, e ele chega no culto, então ele chega acusado. O irmão do louvor aqui faz força demais, levanta a mão, ele quase grita aqui, quase fiquei surdo hoje no louvor, mas ele grita, levanta a mão, e o irmão não levanta a mão. Por quê? Porque o irmão, quando olha para si, ele se vê indigno. Quando ele olha para si, ele diz: não, essa semana eu pequei tanto, essa semana eu não orei nada, essa semana eu não fiz o que eu devia, eu olhei o que não devia. Ele olha para si, e ele vê que ele é pecador, e ele se acha indigno de levantar mãos santas a Deus e louvar o Senhor. Ele carrega esse peso, ele carrega todo esse sentimento dentro de si. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nós precisamos de ter um encontro com a graça de Deus. Eu me lembro que no começo do meu ministério eu subia às vezes no púlpito para pregar acusado, porque eu era casado novo com a minha esposa, e eu vou completar o mês que vem 10 anos de casado, graças a Deus. Uma mulher fiel que tem me suportado a cada dia. Mas casadinho novo, começando o ministério, às vezes a gente brigava, e tinha discussão dentro de casa. E eu ia fazer casamento, às vezes, celebrar a cerimônia de casamento, mas eu tinha acabado de brigar em casa. E eu chegava no púlpito acusado: meu Deus, e agora como é que eu prego? Senhor, como é que eu falo para esse povo viver casado se eu estou brigando dentro de casa? Até que eu cheguei a um ponto e falei para ela: amor, você já percebeu? Já fiz 9 cerimônias de casamento, nas 9 a gente brigou no dia, vamos parar de brigar? Vamos? Nunca mais aconteceu. Pelo menos antes do casamento. Mas a gente briga muito pouco, né, amor? Mas no começo era aquela coisa, difícil. Mas eu ia acusado, e eu ficava retraído, peso nas minhas costas.
Mas eu ficava assim porque eu não conhecia a graça de Deus. Porque eu não conhecia o Senhor e o seu Evangelho. E porque eu não conseguia vencer o meu pecado. Eu não conseguia vencer o meu pecado porque eu não tive um encontro com a graça de Deus na minha vida. E eu sempre tentava ser santo. Eu sempre tentei ser fiel. Eu sempre tentei andar na linha. Sempre fazer aquilo que é correto. Mas quando eu me via pior homem. Aquele que descumpria tudo aquilo que deveria fazer. Aquele que caminhava tortamente, desvirtuosamente. E eu olhava para mim e me achava indigno. Mas por que eu carregava esse peso nas minhas costas? Porque tudo na vida acaba num grande prestação de contas. Tudo na vida. Por que você é mandado embora do serviço, irmãos? É porque o patrão, quando olha para você, ele vê, você está dando mais despesa do que lucro para a empresa. O que ele faz contigo? Ele te manda embora. Por que muito casamento acaba? Porque a mulher olha para o marido e fala, não, eu estou trabalhando, eu estou dando um duro, eu estou sustentando esse traste aqui em casa, vai embora, sujeito. O casamento acaba. O marido olha para a esposa e depois de 4 filhos, a lei da gravidade chegou nela e tudo caiu. E ele olha para si e vê surfista, né? Bonitão, surfando. E ele olha para a mulher dele e vê aquelas moças bonitinhas. E ele fala, não, eu preciso de algo melhor. Aí ele larga a esposa, destrói a vida dos 4 filhos que teve, para poder viver uma aventura infantil, doentia e demoníaca. É assim ou não é? É verdade. Mas por quê? Porque não conhece a graça de Deus sobre a sua vida. Você sabe por que eu fujo do pecado? Não é porque eu tenho medo de Deus, não. Eu fujo do pecado porque eu me encontrei um dia com a graça do Senhor. Porque teve um dia que eu percebi o sangue de Cristo escorrendo sobre a minha vida e me comprando por um alto preço. Você sabe por que eu sou crente hoje? Sabe por que tem mais que eu sou pastor hoje? Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não, irmão. É porque eu percebi a graça de Deus na minha vida, me comprando por um alto preço. E removendo toda a maldição que era liberada sobre mim. Removendo toda a culpa, toda a acusação, toda a amargura da alma, todo ressentimento, toda escuridão, todo pânico, todo medo, porque eu me encontrei com a graça de Deus na minha vida. Todos nós participamos desse acerto de contas. Terceira coisa que Jesus nos mostra nessa parábola, é que quem sabe que não vai sobreviver diante do julgamento, sempre trata tudo com mais misericórdia na vida. Eu te pergunto, qual que é o tamanho da sua misericórdia para com o próximo? Qual que é o tamanho da graça que você estende para com o seu próximo? A misericórdia, ela está sempre ligada com aquilo que somos encontrados em falta. A misericórdia se faz necessária por causa dos nossos erros. E a Bíblia diz que esse administrador, por ver que a sua hora era chegada, por ver que ele tinha que usar a sua inteligência, a palavra ali na inteligência, no grego é esperteza, a Bíblia diz que ele teve que usar da sua astúcia, da sua habilidade, para poder receber e desfrutar da graça e da misericórdia de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui no verso 8, que é o versículo que mais nos choca, e que deixa muito pastor de parafuso quando lê isso aqui. Lucas 16, 8, diz o seguinte: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Ter atitude atiladamente significa ter uma atitude de esperteza, ter uma atitude de reflexão. É uma palavra que reflete alguém que teve uma ideia genial. O administrador aqui da parábola de Jesus, ele teve uma ideia. É como se ele gritasse, eureka, e uma luzinha acendesse. Eu preciso da graça na minha vida, então eu vou usar de graça para com o próximo. E Jesus diz o quê? Rapaz, que grande ideia que você teve. Que grande ideia. Jesus elogia. Jesus elogia o erro. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Mas por que Jesus elogia o erro? Porque aquele sujeito entendeu que só vai haver graça na vida dele se ele tratar com o próximo com graça. Está me entendendo? Qual que é o seu tipo de julgamento para com o próximo? O que ele faz aqui então? Ele chama os seus devedores do Senhor e ele diz, olha, você está me devendo 100, coloca aí 50.
Ele chega para o outro, olha, você está me devendo 40, coloca aí 30. Sabe, queridos, os nossos devedores, na verdade, não estão devendo a nós. Eles estão devendo ao Senhor e não a nós mesmos. Quando você é ofendido, quando você é maltratado, eles não estão tentando te atacar, mas eles estão atacando o Senhor na sua vida. Por isso que Jesus lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas eles estavam atacando a quem? Na cruz. Era Jesus ou era Deus? Era Jesus. Mas qual foi a frase de Jesus, irmãos? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Por isso que o melhor caminho, meu irmão, é a revelação da Escritura, que diz: com a medida com que você mede, você será medido. Pergunta isso para o seu irmão. Fala, meu irmão, qual que é a medida que você está medindo? Fala, meu irmão, a medida sua é a vara de 1 metro? Ou uma carta de alforria, de liberdade para o seu ofensor, para o seu devedor? Porque tem irmão que diante de Deus ele fala: Senhor, me perdoa. E ele chega diante do irmão que ofendeu, ele quer matar o irmão. É ou não é verdade? Ele quer misericórdia de Deus, mas não trata o outro com misericórdia. Por isso que a palavra de Deus diz: com a medida com que você mede, você será medido. Você trata o irmão com graça ou não? Você trata o irmão com misericórdia? Porque a misericórdia de Deus que vai ser estendida na sua vida é a misericórdia com que você trata os outros. E numa reunião de discipulado é sempre assim: o líder apronta e o pastor tem misericórdia. E o líder apronta de novo e o pastor tem misericórdia. O que os outros líderes dizem? Esse pastor é um pamonha, ele não faz nada. Esse pastor não corrige. Esse pastor não chama a atenção desse irmão rebelde. É assim ou não é? É. Mas quem é imaturo, ele sempre quer a varada nas costas do outro, mas não quer para si. Mas por que o pastor tem misericórdia com o irmão que às vezes é rebelde? Por que o pastor tem misericórdia com o irmão que é insolente, desobediente? Porque ele entendeu que um dia foi tratado com graça e com misericórdia, e ele deve tratar o próximo com graça e com misericórdia. É isso que a parábola nos ensina. Foi isso justamente que o administrador infiel, irmãos, fez. Ele tratou com graça os devedores do Senhor, para ele também ser tratado com graça no dia do juízo dele. Quando tratamos com graça os nossos ofensores, nós vivemos e desfrutamos da graça do Senhor também na nossa vida. Mas aí muita gente religiosamente, de forma fariseu, o que ele faz? Ele ora o Pai Nosso. E normalmente os crentes deixaram de orar o Pai Nosso, por causa dos católicos que rezam o Pai Nosso. Mas o bom religioso, que ora o Pai Nosso, o que ele diz? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Mas isso é hipocrisia, não é? Porque se Deus fosse levar isso em consideração, Ele ia perdoar algum homem? Não, não ia. Olha, pastor, você está dizendo que a mensagem de Jesus está errada? Não, não estou dizendo que está errada, ela está certa. Aquela oração nada mais é do que uma demonstração de que você é pecador e não é misericordioso. E que você precisa da misericórdia de Deus na sua vida, para entender que você não é santo como você achava que era. Que você não é puro aos olhos de Deus como achava que era. E que todos nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Todos nós, irmãos, todos nós. Oh, como eu preciso da graça de Deus na minha vida, porque só eu sei o que se passa na minha mente. Só eu sei do que se passa no meu coração. Só eu sei das coisas horríveis que às vezes vêm dentro de mim e eu não consigo dominar e controlar. Só eu sei. Por isso que eu preciso da graça de Deus na minha vida. Aquele que consegue se ver diante dos olhos de Deus, ele trata o outro com misericórdia. E por último, e para encerrar, Jesus demonstra aqui nessa parábola, e ele diz, que quem sabe na vida, que não tem tudo para dar, dá tudo o que tem.
Fala comigo, quem sabe na vida que não tem tudo para dar, dá tudo que tem. Essa foi a conclusão do administrador infiel na parábola. O administrador sabia que o Senhor estava chegando e que ia prestar contas com ele, e ele sabia que não tinha como dar tudo. O administrador sabia que o dia do juízo estava chegando e que o dono do trabalho ia falar que queria o 100%. Eu te digo, o administrador tinha 100% para dar? Sim ou não? Não. Por isso ele saiu então nos devedores do Senhor e falou, olha, diz aqui que você tem, paga aqui 60, o outro paga aqui 30. Porque é melhor eu chegar diante do Senhor no julgamento com 60% do que não chegar com nada. Olha o que o sujeito pensou. Quem não tem tudo para dar, dá pelo menos aquilo que tem. Acerta as contas, pelo menos, com aquilo que tem, com aquilo que possui nas mãos. Sabe, ele então manda, coloca aqui outro valor. Porque quem não tem tudo para dar, dá tudo que tem. Tem muita gente que diz que não tem nada para dar para Deus, porque não tem. Tem muita gente dentro da igreja que fala, não, eu não posso liderar porque eu não tenho condições de liderar. Eu não posso me envolver porque eu não tenho condições. E por isso que essas pessoas não oferecem nada a Deus. Mas a lógica da palavra é outra, irmãos. A lógica da palavra não é que Deus está esperando você ter para dar. Ele está esperando você dar aquilo que você tem. É isso que Ele está esperando. Não é o que dizem por aí muitos pastores. Pastor, eu até gostaria de ser um instrumento de Deus, mas eu não tenho essa condição, eu não tenho conhecimento, eu não tenho tempo para me envolver na obra. Eu ainda não tenho caráter transformado para me envolver, eu ainda não tenho recursos financeiros. Eu preciso ganhar dinheiro para depois me envolver na obra. Ô pastor, eu não tenho essa paixão, eu acho muito bonito, vocês tudo apaixonado, tudo jejum, tudo ora, mas eu não consigo, eu não tenho essa paixão também dentro de mim não. E os anos se passam, e ele continua dizendo que não tem nada. A vida passa, e ele continua dizendo que não tem nada. Domingo após domingo, ele ouve a palavra do chamamento no coração, e ele continua dizendo que não tem nada para oferecer ao Senhor. Mas é porque ele não encontrou com a graça de Deus. Porque quem não tem tudo para dar, dá tudo o que tem. Essa é a verdade da parábola. Sabe, queridos, o que você pode entregar para Deus que Deus não tenha? Tem muita gente que está esperando ter uma situação melhor para ser fiel no dízimo. Não faça isso. Você nunca vai ter para poder dar. Então dê hoje o que você tem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Seja fiel hoje. Não espere ser fiel quando tiver. Porque a fidelidade vem quando não tem. Não tem condição. Não espere assumir a sua posição diante de Deus, esperando alguma coisa, não. Assuma hoje a sua posição. Semana que vem nós vamos começar como igreja um jejum. Você não pode olhar para si dizendo, Senhor, o que eu posso te dar, o que eu posso te oferecer? Nós não temos nada para dar. Mas nós devemos dar tudo aquilo que possuímos ao Senhor. Entende o paradoxo? O que você pode oferecer para Deus que Ele não tenha? Ou o que você poderia dar a Ele, que Ele poderia receber? Não existe nada, irmãos. Nada. Nada. Por isso que a parábola aqui, do administrador infiel, é uma parábola para o vencedor. Porque só o vencedor que conhece a graça de Deus é que entende que ele não possui nada e ele dá aquilo que ele tem. Eu não tenho o que oferecer ao Senhor, mas tudo aquilo que Deus me deu, eu dei. Eu dei. Eu dei a minha vida a Ele. Eu tinha sonhos, planos e projetos empresariais na minha vida. E no dia que eu me encontrei com a cruz de Cristo, eu peguei todos aqueles sonhos, todos aqueles planos, e preguei na cruz de Cristo. Entreguei, sabe para quê? Para ser caluniado. Para que irmãos e para aqueles que estão fora da igreja dizem que eu sou ladrão, porque eu sou pastor.
Eu abri mão dos meus sonhos para ouvir coisas que não devia. Eu abri mão dos meus sonhos para poder dar uma vida mais simples para minha família e para os meus filhos. Porque o que eu tinha para dar, eu dei ao Senhor. E o que o Senhor quer de mim e de você nessa noite é simples. E é por isso que Ele diz que aquele que não tem nada e deixa os anos passar, nada vai oferecer. Mas quem não tem para dar e descobre que ele pode dar tudo que tem, esse encontra com a graça do Senhor. Por isso que a conclusão ela é forte na nossa vida e ela é simples. A conclusão é que se eu quiser sobreviver diante do julgamento, eu não tenho a opção de tentar viver por leis moralistas, irmãos. Eu não tenho opção de tentar viver por aquilo que é certo ou por aquilo que é errado. Eu não tenho condição de viver por práticas, por dogmas religiosos. Mas eu devo honestamente reconhecer diante de Deus a minha incapacidade de gerenciar a minha própria vida, a vida que eu recebi de Deus. É isso que o Senhor deseja de nós. Ele deseja que cada um de nós reconheçamos. Somos administradores infiéis e que queremos oferecer a Deus, pelo menos, aquilo que temos. Por isso que eu te digo, quem quer ser tratado com graça, trata a vida com graça. Porque quem quer ser perdoado, perdoa. Não porque o outro merece, mas porque você quer ser perdoado. Porque aquele que quer ser acolhido, ele simplesmente acolhe. Porque aquele que quer ser amado, ele simplesmente ama. Porque aquele que quer ser suportado, ele simplesmente suporta. Porque sabe que não pode pagar, e ele aceita o que o outro tem para dar.